Essa IPSS é o modelo do jardim de infância que o Bernardo está matriculado e vai começar no próximo dia 1º de setembro. Eles podem entrar às 7h30 da manhã e ficar lá até às 7 horas da noite. Existem alguns valores a serem pagos, não pediram nenhum material extra. Então esses foram os nossos critérios para escolher a instituição onde ele vai estudar. Todo mundo se ajuda aqui nessa comunidade, todo mundo se ajuda. Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre jardim de infância aqui em Portugal. Eu reuni aqui muitas informações, são muitas mesmo. Também pedi para o pessoal deixar algumas perguntas, né, para que eu pudesse me direcionar até no tipo de informação que eu ia trazer para esse vídeo. Eu vou tentar fazer desse vídeo o mais completo possível, mas eu acredito muito na minha comunidade e eu sei que vão ter muitos comentários aqui nesse vídeo que vão complementar o assunto e o tema. Então, se eu deixei de falar alguma coisa, se eu falei alguma coisa que não foi tão certa, me desculpem, né? Eu tentei buscar as informações na internet para tentar trazer o mais clara possível aqui, mas talvez eu não consiga. Então eu peço ajuda de todo mundo aqui nos comentários. E se eu também deixar de falar alguma coisa que você ainda ficou em dúvida, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, porque eu tenho certeza que eu ou outra pessoa vai te responder. A minha comunidade aqui é bem fixe. Todo mundo se ajuda aqui nessa comunidade, todo mundo se ajuda. Para poder gravar esse vídeo, meu pequeno tá lá, que ele ainda não começou no jardim, então ó, o dinossauro, que tá na fase do dinossauro, e ele tá lá assistindo para eu conseguir gravar o vídeo. O pai tá aqui no lado trabalhando também. Hello! O que você tá assistindo? Dinosaurs. Eu vou introduzir aqui o tema explicando o que é jardim de infância. E aí depois também eu vou ler algumas perguntas e tentar complementar o assunto respondendo a essas perguntas. As informações aqui eu procurei tirar do site, diretamente do site do Ministério da Educação aqui de Portugal, tá? Vou deixar os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. O que é jardim de infância, né? A Rede Nacional de Educação Pré-Escolar é constituída pela rede pública e pela rede privada. A rede pública pertence aos estabelecimentos de educação pré-escolar do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Da rede privada fazem parte os estabelecimentos com e sem fins lucrativos, instituições do ensino particular e cooperativo. No primeiro caso e no segundo, as instituições particulares de solidariedade social, que são as IPSS. Essa IPSS é o modelo do jardim de infância que o Bernardo está matriculado e vai começar no próximo dia 1º de setembro. É uma instituição particular da rede privada, mas ela faz a mensalidade de acordo com a renda da família. Então é feito um cálculo, eu vou deixar esse cálculo aqui também na descrição do vídeo porque ele é um pouquinho complexo. Na verdade eu vou deixar depois, quando a gente chegar nesse assunto, eu vou tentar tirar um print da imagem e colocar aqui para vocês, tá bom? A educação pré-escolar, ela refere-se às crianças de 3 anos até o ingresso no ensino básico, geralmente de 3 a 5 anos. Depende ali da data de aniversário da sua criança. A frequência da educação pré-escolar é gratuita? Na educação pré-escolar, a frequência da componente letiva é gratuita na rede pública e na rede privada sem fins lucrativos, com exceção, então, dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo que pertencem à rede privada com fins lucrativos. Nesse caso, sempre vai haver uma mensalidade. Existem alguns valores a serem pagos, tanto na rede pública quanto na rede privada, mas na rede pública, já que estamos falando dela aqui, por algumas atividades extras. No caso de jardim de infância da rede pública, existem alguns protocolos que são assinados entre o Ministério da Educação e as autarquias, né, as pessoas que respondem por essas instituições, de forma que haja uma coparticipação por parte do Estado e das famílias para reiterar o que seria o valor que necessita para algumas atividades extracurriculares. Entra aí também o almoço e o prolongamento de horário. Os valores são estabelecidos anualmente através de uma legislação própria e a coparticipação das famílias é calculada de acordo com as respectivas condições socioeconômicas. Achei também uma informação importante aqui no site do Ministério, falando que o Ministério da Educação ele apoia as famílias, em particular as menos favorecidas, do ponto de vista econômico, né, que optam pela frequência em estabelecimentos do ensino particular e cooperativo
cooperativo. Com as entidades titulares dos mencionados, são celebrados contratos de desenvolvimento da educação pré-escolar na modalidade de apoio à família. Eu entendo que muitas vezes o próprio Estado não consegue acolher todas as crianças ou não tem vaga para todas as crianças, então ela precisa realocar essas crianças numa rede privada. E aí o pai e a mãe dessa criança ou o responsável por ela não tem condições financeiras de pagar essa rede privada, mas precisa que a sua criança esteja na pré-escola. Então o Estado ele faz um contrato com essa família e banca, né, paga esse valor. Eu vou trazer aqui agora algumas perguntas, porque eu já tinha separado alguns temas lá pelo site do Ministério da Educação, mas ele casa com as respostas que eu preciso dar para algumas das perguntas que eu recebi no meu Instagram. Então eu já vou direto para as perguntas, porque eu acho que assim fica uma forma mais clara e mais dinâmica de a gente falar as dúvidas que a maioria das pessoas tem. Como são os horários flexíveis para pais que trabalham? Essas instituições elas se mantêm obrigatoriamente abertas até às 17 horas e 30 minutos por um período mínimo de 8 horas diárias. Alguns jardins oferecem o que eles chamam de horário alargado, que você pode colocar a criança antes do horário que seria que ela começa as suas atividades e buscá-la depois que termina as suas atividades. Vou dar um exemplo aqui do Jardim do Bernardo. Eles podem entrar às 7h30 da manhã e ficar lá até às 7 horas da noite. Porém, o horário que funciona as atividades e que ficam com uma educadora é das 9 da manhã às 5 da tarde, até às 17 horas. O horário que antecede às 9 horas da manhã e o que passa das 5 da tarde é o horário alargado, que onde os pais provavelmente estão trabalhando, não conseguem deixar a criança em outro lugar, mas eles não são acompanhados por educadoras nesses horários e aí eles não têm atividades curriculares, digamos assim. Eles ficam ali acompanhados por auxiliares, pelas pessoas responsáveis da instituição. Eles ficam supervisionados, né, por pessoas responsáveis, claro, por elas, mas elas não ficam fazendo ou executando atividades. Então, o horário normal de atividade, mesmo de desenvolvimento, né, é entre as 9 da manhã e as 17 horas da tarde. Eu acho que isso é um horário meio padrão, independente se for rede pública ou privada, tá? É mais ou menos o horário em que as educadoras entram e ficam com eles e fazem todas as atividades. O jardim onde o Bernardo está matriculado, eles já pediram pra gente para não exceder muito essas 5 horas, que não é saudável também para a criança que ela fique lá 8 horas dentro de um jardim. Nessa fase, né, ela precisa ter o contato e o convívio familiar de forma saudável também. Porém, sabemos que não é uma realidade de todas as famílias conseguir levar mais tarde, buscar mais cedo, então eles têm esse período alargado justamente para atender a necessidade dessas famílias. Mas elas falam isso, eu já fui na reunião de pais agora e eles deixaram isso muito claro, que a gente prestasse atenção nos horários, porque faz parte, né, da vida da criança que ela também tenha um relacionamento e um período saudável de convívio com a família. E eu entendo isso, sabe? Porque se você, por exemplo, começa às 7h30 da manhã no jardim, a sua criança acordou, sei lá, vamos colocar aqui 6 horas da manhã, 6h30, e aí dá tempo de convívio quase nada, né? Porque você acorda a criança, troca de roupa, toma banho, dá café da manhã e leva pra escola. Então, o período que você teve com a sua criança de relacionamento assim é muito pouco. E quando ela volta cansada às 7 horas da noite. Então, ela faz a mesma coisa, só que o inverso, né? Ela tira a roupa, toma banho, come, se alimenta e vai dormir. Então, se a família consegue flexibilizar isso, é mais saudável para a criança e para a própria família em si. Mas se não é possível, enfim, assim eles colocam um horário mais alargado para atender pais que trabalham em horários um pouco diferentes. O Ministério da Educação ainda, como garantia, eles colocam, né, que as crianças que frequentam a educação pré-escolar, quer nos estabelecimentos da rede privada ou da rede pública, elas têm direito a 5 horas letivas da responsabilidade do educador, que são esse período das 9 da manhã às 17 horas da tarde. É a responsabilidade do educador, do professor, a pessoa que está lá para desenvolver mesmo aquela criança, né? Todas as atividades vão ser pensadas para o desenvolvimento
desenvolvimento dela. Quando ela fica nos horários alargados, ela não tá sob a responsabilidade de um educador. Então eu já vi vídeos onde as crianças ficam assistindo TV nesses horários, ou elas até dão seus cochilos, ou elas ficam no parquinho que tem na instituição, mas elas não ficam necessariamente sobre alguma atividade. Outra pergunta: tem uniforme? E aí é uma coisa bem curiosa, porque aqui eles usam uma bata. Eu acho que eu tenho uma foto do Bernardo que eu coloquei a bata por cima, assim, só pra gente ver o tamanho lá quando a gente foi fazer a matrícula dele. Eu vou colocar aqui pra vocês olharem. Ela não tem uma cor padrão, né? Isso varia de cada instituição, de cada jardim de infância, cada uma tem as suas cores. No caso do Jardim do Bernardo, a bata e o chapéuzinho são obrigatórios, menos no verão, acho que no verão eles não usam muito o chapéu e de vez em quando também não usam a bata. Eles falaram pra nós na reunião que se tiver muito calor, eles não deixam a criança usar a bata, porque senão fica realmente muito abafado. No geral, elas precisam usar essa bata e esse chapéuzinho. A bata e o chapéu tem o nome da criança bordado. No nosso caso, a gente pagou por isso. Eu não tenho mais certeza, mas acho que foi 30 ou 35 euros a bata e o chapéu. A gente comprou 2 batas, né, pra ele. Mandamos fazer 2 batas. Ainda não chegou. Acredito que isso vai chegar só lá no dia 1º. Vai ser entregue pra gente quando ele começar, quando ele iniciar as aulas. Mas eu sei que a rede pública também tem essas batas. Provavelmente, se eles não recebem, deve entrar naquele quesito de coparticipação ali. Durante a pandemia, essa bata e o chapéu, elas vão na segunda-feira lavado, mas eles ficam no jardim, eles não voltam para casa, assim como a mochila dele também. Isso é uma regra da instituição onde o Bernardo está matriculado por conta da pandemia. A mochila dele precisa ir uma muda mais de roupa, um saquinho plástico para caso essa roupa suje, para voltar a roupa para casa pra gente lavar, mas se não sujar a mochila, essa muda de roupa, a garrafinha de água e a bata e o chapéu, eles vão na segunda-feira, permanecem na escola até a sexta-feira. Na sexta-feira vem com a criança pra gente lavar e devolver na segunda-feira isso tudo limpo. Não fica indo e vindo justamente para evitar muito contato externo por conta da pandemia, tá? Mas em tempos normais, provavelmente isso deve ir e voltar com a criança todos os dias. Tem um distanciamento também, as crianças usam máscaras. As crianças da mesma turma, elas não se misturam com as turmas diferentes, né? Enfim, as turmas não se misturam. As crianças de cada sala, elas ficam sempre juntas com a sua própria turma, ou seja, os horários de ir pro parquinho são diferentes, então vai uma turma de cada vez. Os horários de ir na quinta, né, porque eles têm um espaço de quinta ali, que tem as árvores lá, as árvores frutíferas e tudo mais, também é controlado, cada turma vai num horário diferente. Toda a movimentação que existe dentro do jardim é controlado em horários diferentes por turma, para que não se envolva todas as turmas, que todas as crianças não tenham contato ao mesmo tempo. Mas as crianças de uma mesma turma, elas ficam em contato dentro da sala de aula, tá? Não existe ali um distanciamento entre as crianças. É muito complicado fazer distanciamento com criança pequena nessa faixa etária, né? Dizer, você fica aqui, vocês não podem sair desse quadradinho. É muito difícil. E as crianças não usam máscara, tá? Todos os funcionários, todo mundo que pertence à instituição, obrigatoriamente usa máscara o tempo inteiro, mas as crianças não usam máscara, tá? Elas não são obrigadas, a não ser que uma criança já esteja acostumada, que o pai e a mãe já ensinaram, enfim, já usem máscara, mas todos sabemos, não preciso abrir essa discussão aqui, que crianças não precisam usar máscaras, né? Para elas, na verdade, é mais perigoso o uso da máscara do que não usar máscara. De novo, não vou discutir isso aqui, se quiserem pesquisem a respeito. Eles têm que levar material escolar de casa ou o governo oferece? Eu confesso que eu fiz uma pesquisa e eu não consegui essa resposta, então se alguém tiver, por favor, deixa aqui nos comentários para me ajudar. No caso do Bernardo, que é uma instituição privada, a gente não tem nenhuma lista de material escolar, a única coisa que nos pediram foi a mochila e uma garrafinha de água e uma muda de roupa, não pediram nenhum material extra. Eu não sei dizer se isso também se aplica na rede pública, então se alguém tiver esse tipo de resposta ou já tiver passado pela experiência, deixa aqui nos comentários para que a gente fique sabendo. Eu procurei isso
mas não encontrei. São quantos anos? Períodos? Esse vídeo aqui eu vou falar especificamente sobre pré-escolar, tá? Porque se eu for falar sobre todos os períodos e todos os anos, aí a gente fica para um próximo vídeo. Eles entram com 3 anos no pré-escolar e ficam até a idade de ingresso ali no ensino obrigatório, que é por volta dos 6 anos de idade. Consigo matricular meu filho estando no Brasil? Outra pergunta que eu fiz muita pesquisa e não achei uma resposta exata, mas eu acredito que sim, talvez não para todas as pessoas, para todos os perfis. Geralmente quem tem nacionalidade recebe todos os seus documentos quando sai a nacionalidade. Já conversei com pessoas que são dessa mesma situação. Quando você recebe a sua nacionalidade lá pelo consulado, você já recebe o seu NIF, já recebe alguns outros documentos que você precisa tirar aqui. E com esses documentos você consegue fazer a matrícula. Então, se você for fazer pela internet, por e-mail, pelo site, a matrícula, é muito provável que você já consiga fazer a sua matrícula ainda no Brasil. Mas se você não tiver esses documentos, aí eu acho que fica um pouco mais difícil, porque eles vão te pedir alguns documentos e eu vou listar eles aqui, todos os documentos que a gente precisou apresentar para fazer essa matrícula. Eu vou falar aqui os documentos que a gente precisou apresentar no caso de uma instituição privada, tá? Talvez um ou outro documento não seja obrigatório na rede pública, por exemplo, o IRS, muito provável que não seja obrigatório na rede pública, mas pra gente foi. Então, fotocópia e declaração do IRS, nota de liquidação do ano civil imediatamente anterior ao ano em que a matrícula é efetuada, recibo da renda da casa, ou no caso de empréstimo bancário, comprovativo do valor da prestação mensal, fotocópia do bilhete de identidade ou do cartão cidadão ou do título de residência, né, dos pais ou de quem exerça a responsabilidade parental, fotocópia do cartão de contribuinte dos pais ou de quem exerça a responsabilidade parental, e relativa ao utente, que é a criança, fotocópia do boletim de nascimento ou também do cartão cidadão, que no caso o Bernardo também tem o seu título de residência, número da segurança social, o Bernardo não tinha quando eu fiz a matrícula, então a gente precisou pedir, boletim de nascimento, o boletim das vacinas, então a gente tem que pedir um relatório dessas vacinas, né? Tu pode ir no centro de saúde, pedir o relatório das vacinas ali, você tem esse histórico da sua criança, eu acredito que todos os pais tenham, então precisa entregar isso. Se você não tiver esses números ainda no Brasil, vai ser um pouquinho mais difícil de fazer a matrícula. Eles pediram também pra gente o número do utente, né, que a criança já esteja registrada, também porque no caso de uma urgência ali, de uma emergência, eles consigam levar a criança e garantir o atendimento, então a gente também passou o número do utente. Como foi o processo para conseguir vaga? Entra em qualquer período? Com a gente o processo foi muito simples. Como trata-se de uma instituição particular, eu mandei um e-mail para a instituição em janeiro. Eu mandei, na verdade, para 2 lugares. Em janeiro, eu mandei um e-mail pedindo para fazer a pré-matrícula, perguntando se tinha vaga. O Bernardo ainda não tinha 3 anos, na verdade ele ainda não tem, ele completa 3 anos em setembro, então ele só pode entrar com os 3 anos, né, no pré-escolar. Em janeiro, óbvio, ainda não tinha vaga, ele também ainda não poderia entrar, então fiquei lá como uma pré-matrícula, né, ficou um pré-cadastro. Em março eu recebi um e-mail dessa instituição onde ele está matriculado, dizendo que havia vagas e que a gente poderia iniciar o processo da matrícula dele. Então em março a gente começou o processo da matrícula e a gente concluiu acho que 2 meses depois, assim, mais ou menos. Até porque a gente ficou esperando mais tempo, na verdade, o IRS, né, ficar pronto, a Finanças Liberal, o IRS do André, pra gente fazer a conclusão do valor da mensalidade. E foi muito fácil, foi só isso que eu fiz, sabe? Eu mandei um e-mail pra instituição e aí fiquei esperando. Uma das 2 instituições, as 2 me responderam, mas no início, no primeiro e-mail, né, pra fazer a pré-matrícula, mas só uma delas me respondeu pra confirmar e dar continuidade no processo. Se pode entrar em qualquer período, eu acredito que sim, desde que a criança já tenha a idade correta para entrar. Por exemplo, se ele já tivesse 3 anos de idade, né, ele já poderia frequentar o pré-escolar, mas desde que tenha vaga também, né? Então a criança obviamente vai entrar na escola desde que tenha vaga. Se não tiver vaga, não tem como colocar. Até porque existe um número mínimo e um número máximo de crianças por turma. Isso é uma outra pergunta que tem aqui. Quantas professoras na sala e quantos alunos? É uma educadora por sala e aí tem as auxiliares também. E o número mínimo de crianças, isso é um dado do Ministério da Educação. O número mínimo de crianças são 20 e número máximo 25. No jardim onde o Bernardo vai, são 20 crianças por turma. E lá só tem 3 turmas ao mesmo tempo. Uma turma para cada idade. Começa com 3 anos, a segunda turma com 4 e a terceira turma com 5 anos. Depois disso, ele
eles saem do jardim e vão pro ingresso da rede obrigatória, né, do ensino obrigatório. É por isso que também liberou a vaga pro Bernardo iniciar nessa escola, né, porque a turminha lá de 5 anos agora saiu, completou, se formou, então abre espaço para uma nova sala para iniciar uma nova turma. E eles ficam com a mesma educadora os 3 anos, tá? Eles não mudam de educadora. Ainda relacionado ao processo de conseguir matrícula, existe o site que é o portaldasmatriculas.edu.gov.pt. Nesse site é onde é feito as matrículas para rede pública. Você tem que entrar lá, fazer a sua inscrição da sua criança. Pelo que eu entendi, você pode escolher ali de 3 até 5, eu acho, mas você pontua as escolas que tem na listagem deles, né? Você pontua as escolas que você tem interesse e a escola que tiver disponibilidade, que tiver vaga, retorna para ti, para que você faça, enfim, dê continuidade no processo. Todos os links de tudo que eu mencionar vai estar na descrição do vídeo, gente. Geralmente o período de matrícula ele acontece entre abril e maio, tá? Então vocês prestem atenção nessa fase ali para que vocês possam entrar nesse site do Portal das Matrículas e fazer a matrícula da sua criança por lá. Vou falar aqui também para vocês sobre o calendário escolar. O ano letivo ele começa em setembro aqui em Portugal. Tem uma pequena pausa de mais ou menos 2 semanas no final do ano, ali entre as festas de final do ano, de Natal e Ano Novo, mas no início de janeiro as crianças já voltam para a escola. Depois tem uma nova pausa no Carnaval e na Páscoa e termina o ano letivo por volta do mês de junho, final de junho. Então julho e agosto são meses que as crianças ficam de férias. E aí setembro começa de novo o próximo ano letivo. No caso do Bernardo, que ainda é facultativo, que não é obrigatório a ida, o que eles oferecem? Lanche, esportes extras, idiomas. Em relação a essa escola que a gente escolheu, ele tem direito a um lanche de manhã, um almoço e um lanche no meio da tarde, né? Na verdade, antes de vir para casa. A gente não paga nenhum valor extra por esses lanches, tá incluso no valor da mensalidade. Porém, eu acredito que, como eu mencionei antes no vídeo, talvez na rede pública algumas coisas precisam de coparticipação. Então, eu acho que não vai ter um padrão, não vão ser todas iguais. Assisti alguns vídeos para tentar pegar alguma referência e todos têm uma informação diferente. Esportes. Nessa escola do Bernardo, a gente pode escolher 3 de atividades extracurriculares que são educação física, música e dança. Cada uma delas tem um valor. Se eu não me engano, é 7 euros e 9 euros, né? As atividades. Não passa disso. E aí a gente pode escolher as 3, ou uma das 3, ou 2. E essas atividades extracurriculares na rede pública, eu acredito que também funciona dessa mesma maneira, também por coparticipação. Idiomas. Eu perguntei, né, se na reunião de pais, se eles já tinham inglês ou se vão ter inglês. Ela disse que nesse primeiro ano não, mas a partir dos 4 anos sim, elas introduzem o inglês para as crianças. Na rede pública eu não tenho essa informação, então se alguém tiver informação puder complementar nos comentários, eu agradeço. Criança de 1 ano fica em creche ou jardim de infância? E aí, no site do Ministério da Educação tem uma definição bem completa sobre isso. Que diferença existe entre creche e jardim de infância? A creche é um estabelecimento que se destina às crianças dos 0 aos 3 anos de idade. E o jardim de infância, as crianças entre os 3 anos de idade até o ingresso no ensino básico. Então, criança de 1 ano, ela não entra no jardim de infância, no ensino do pré-escolar. Ela fica na creche, que é dos 0 aos 3 anos. Qual idade se coloca no jardim de infância? Aí eu já falei bastante, né? Sobre a idade é entre os 3 e 5 anos, ou dos 3 anos até o ingresso na rede obrigatória. Tem uma pergunta que me fizeram sobre a média de preços. E aí vamos entrar aqui agora sobre o valor da mensalidade. O ano passado a gente queria colocar o Bernardo já na creche. Ele ainda não podia entrar no pré-escolar, mas ele podia ir pra creche. E a gente fez uma pesquisa e é bem caro. Ficava uma média aí de 200 a 350 euros de mensalidade. E ainda tinha que pagar alguma coisa de lanche, algumas instituições, outras não. Algumas cobravam também valores extras por atividades extracurriculares. Então, no fim, saía muito caro. Por isso que a gente não colocou ele o ano passado e esperou para que ele pudesse entrar agora ou na rede pública ou no caso dele que foi uma IPSS, que aí a gente fez o cálculo em cima do nosso IRS. 2 itens aqui que por questão de privacidade a gente não gostaria de divulgar. Tanto o valor que a gente vai pagar, porque cada família nessa instituição paga um valor diferente, e é o nome da instituição. Por uma
uma questão de privacidade não só da nossa família, mas também em respeito a todas as famílias que vão frequentar essa instituição, tá? Então eu não vou divulgar, não adianta me pedir nos comentários, porque eu não vou falar o nome da instituição que o Bernardo vai. Combinado? Eu espero que todo mundo respeite e entenda a nossa decisão. Mas o cálculo é feito da seguinte forma: o rendimento per capita é igual o rendimento do agregado familiar dividido por 12 menos as despesas mensais fixas, tudo isso dividido pelo número de elementos do agregado familiar. Existe uma tabela de coparticipação que vai de 15% a 35% desse valor. Então ela cobra de acordo com o rendimento e os gastos de cada família. O nosso critério para escolher essa escola foi primeiro porque a localização é muito próximo da nossa residência, então pra gente ficar muito viável encaixar isso na nossa rotina, né? Porque a gente vai levar e buscar ele todos os dias. O valor de mensalidade, no caso, como essa é uma escola particular, então a gente também quis avaliar se a mensalidade ficaria acessível para nós, e sim, ficou. O método de ensino, eu sei que eu já recebi algumas perguntas, sabe? Se você sabe se em Braga tem escolas que tem a metodologia montessoriana ou que aplica a pedagogia Waldorf. Eu confesso que eu não avaliei nesse sentido. Eu avaliei a escola que ela tivesse uma metodologia de ensino que respeitasse a criança, a evolução da criança, e que respeitasse a criança como indivíduo. E eu acredito muito que esses valores eles são aplicados nessa escola. Então isso pra mim era o mais importante, sabe? Desde que ele fosse desenvolvido em todas as áreas, desde que ele fosse respeitado como indivíduo e tivesse todo o suporte que ele precisa, pra mim tava maravilhoso. E também, assim, foi uma escola que foi indicada pra nós por uma mãe que virou, assim, amigos da nossa família também. A filha dela já vai nesse jardim, já frequenta há um ano aí pelo menos o jardim. Eles nos indicaram, ela foi professora, diretora no Brasil de escolas, então eu confiei muito na indicação dela, levando isso em consideração. E eu acho que a indicação é sempre algo muito positivo, porque se a pessoa já passou por aquilo, a experiência é boa, tende a ser uma experiência boa para você também. Pode ser que não, né? Dependendo, porque cada família vai ter os seus valores. Isso agora a gente vai avaliar depois que ele estiver já na escola, a gente vai começar a avaliar o desenvolvimento dele depois, mas sem ter a experiência, sem passar pela experiência, eu acho que uma indicação tem bastante peso também. Então esses foram os nossos critérios para escolher a instituição onde ele vai estudar. Umas últimas observações aqui relacionadas à pandemia, tá? E eu acho que essas regras, elas podem mudar de acordo com cada instituição. Tem algumas regras que são designadas pela DGS, que é a Direção Geral da Saúde, mas, por exemplo, eu já vi jardins o ano passado, quando eu acompanhava o jornal, quando eles tiveram regresso depois do lockdown, tem jardins que a criança vai com um calçado e na hora de que a mãe entrega, tira aquele calçado e coloca outro limpo para entrar dentro da instituição. No caso ali onde o Bernardo vai, eles não fazem essa troca de calçado porque eles têm um tapete lá que higieniza, né, quando a criança passa por ali. Como a gente vai de máscara, então eles pediram que a gente levasse o título de residência ou cartão cidadão. Todos os pais ou responsável pela criança precisa levar e apresentar para que seja identificado, sabe? Como a gente vai estar de máscara, eles pediram para levar o documento com a foto para que eles identificassem a gente na hora de deixar e pegar a criança. A gente não entra dentro mais além do dia que a gente foi para conhecer, a gente não tem mais acesso à parte interna da instituição, justamente para proteger as crianças da contaminação. Eles fazem ali no jardim dele uma noite ou dia do pijama, que é um evento, eu não entendi bem como funciona, mas é um evento assim social, arrecada algumas coisas para ajudar instituições que têm crianças que estão para adoção, mas parece que o ano passado não foi feito e esse ano eles ainda não sabem se vai ser feito ou não por conta da pandemia, mas a princípio é para ser um ano letivo normal, sem interrupções, sem novas interrupções, se tudo correr muito bem. Então, gente, eu acho que eu falei bastante, né? São muitos detalhes, tenho certeza que alguma coisa vai escapar, mas daí vocês deixam aqui nos comentários. Vou procurar responder todo mundo, se eu não conseguir, tenho certeza que a minha comunidade aqui, que é bem forte, bem fiel, vai responder e alguém vai ter a resposta. Então não deixe a tua dúvida com você, tá? Deixa ela aqui nos comentários. Eu acho que essa interação aqui vai ser bem saudável e a gente vai conseguir ajudar um ao outro se alguma coisa não foi respondido ou não ficou bem claro. Você vai pro jardim? Yeah. E você tá feliz que você vai pro jardim? Yeah. Nossa, você vai fazer atividades, você vai brincar,
Você vai dançar? Você vai cantar? Você vai escrever? É, tudo isso. A mamãe tá bem feliz por você. Bem feliz, né, meu amor? Apesar de que meu coração tá apertadinho, né? Mas como eu já comecei a trabalhar aqui esse ano, então eu já tô mais acostumada a ficar um pouquinho longe dele durante o dia. Eu acho que isso foi até bom pra me ajudar a preparar o meu coração pra essa separação. Né, bebê? Porque a gente tá grudado desde que ele nasceu. Não é fácil? Não é fácil, né, bebê? Né? Um beijo. Tchau. Tchau. Até a próxima vídeo.